Uma milionária obrigou sua filha a se casar com um humilde fazendeiro para castigá-la. Entretanto, ela ficou paralisada com o que sua filha fez. O salão principal da mansão Albuquerque era um espetáculo à parte. Lustres de cristal pendiam majestosamente do teto abobadado, iluminando os móveis de madeira maciça e as obras de arte que decoravam as paredes. Era como se cada peça, cada detalhe naquele espaço, fosse projetado para exalar poder e sofisticação. Assim como a mulher que andava de um lado para o outro, com o rosto marcado por linhas de preocupação e os lábios apertados em uma linha fina, Vera Albuquerque parou em frente à grande janela de vidro que oferecia uma vista privilegiada dos jardins impecavelmente aparados. Apesar da tranquilidade da paisagem, sua mente era um turbilhão. O silêncio da sala foi interrompido por passos firmes. Priscila entrou, seus sapatos ecoando no mármore polido. Vestida casualmente, com jeans e uma camisa simples, ela parecia completamente alheia à atmosfera formal da mansão. "Você me chamou, mãe?", perguntou cruzando os braços e inclinando a cabeça. Já sabendo que uma conversa desagradável estava por vir, Vera virou-se lentamente, ajustando os óculos de armação dourada com uma calma calculada. Havia um brilho frio em seus olhos, que Priscila conhecia bem. "Sim, Priscila, precisamos conversar." A voz de Vera era firme, mas controlada, sobre suas escolhas. Priscila revirou os olhos e deixou escapar um suspiro impaciente. "Se for sobre o Pedro de novo, eu juro que vou..." "Exatamente sobre ele", interrompeu Vera, cortando o protesto da filha. "Esse relacionamento que você insiste em manter é uma vergonha para nossa família. Você sabe disso?" Priscila arqueou as sobrancelhas, um sorriso cínico brincando em seus lábios. "Uma vergonha, porque ele não tem uma mansão como a sua, ou porque ele não se encaixa no seu padrão ridículo de perfeição. Porque ele não é adequado para você", rebateu Vera, erguendo o tom pela primeira vez. "Priscila, entenda uma coisa. A vida não é um conto de fadas. Amor não paga as contas, não constrói um futuro sólido, e definitivamente não é suficiente para sustentar o nome Albuquerque." "Ah, claro." Priscila jogou as mãos para o alto, em um gesto teatral. "Porque o que importa, no fim das contas, é o legado, o nome, a aparência. Nunca é sobre o que eu quero." "Né? Você não faz ideia do que está dizendo." Vera cruzou os braços, assumindo uma postura rígida. "Eu dediquei minha vida para construir tudo isso, para garantir que você tivesse o melhor. E agora você quer jogar tudo fora por causa de um artista falido." Priscila deu um passo à frente, o olhar desafiador cravado na mãe. "Talvez eu queira construir minha vida do meu jeito, Vera. Já pensou nisso?" O uso do nome da mãe, tão carregado de sarcasmo, foi como uma faca cravada na autoridade de Vera. Ela respirou fundo, tentando manter a compostura. "Você está sendo imatura, Priscila. Não percebe que está caminhando para o desastre?" "Não, mãe. O que eu percebo é que você está tentando controlar a minha vida como controla tudo ao seu redor." Priscila gesticulou em direção ao salão, como se o ambiente opulento fosse prova suficiente das obsessões da mãe. "Mas eu não sou mais uma das suas propriedades." A tensão na sala era quase palpável. Vera, sempre tão controlada e impecável, sentia a paciência escorrendo como areia entre os dedos. Ela sabia que precisava agir. Não podia permitir que Priscila destruísse tudo o que havia construído. E foi naquele momento que uma ideia começou a se formar em sua mente. "Muito bem. Se é assim que você quer, então vou mostrar o que significa viver sem conforto, sem estabilidade." A voz de Vera estava mais baixa, mas carregada de um tom ameaçador. "Vamos ver o quanto você realmente valoriza esse amor quando estiver longe daqui." Priscila estreitou os olhos, intrigada. "O que você quer dizer com isso?" Vera não respondeu imediatamente. Caminhou até a mesa de centro e pegou uma taça de cristal, girando o vinho tinto dentro dela, enquanto sua mente traçava os próximos passos. Quando finalmente falou, sua voz era cortante. "Você vai se casar, Priscila, e não será com o Pedro." Priscila soltou uma risada incrédula. "Você só pode estar brincando. Eu não vou me casar com ninguém que você escolher. Não sou uma marionete. Você não tem escolha." Vera a encarou com firmeza. "Marcelo é um homem simples,
trabalhador e humilde. Ele cuida das terras no interior. E você vai aprender a viver sem os luxos que despreza tanto. Marcelo, Priscila piscou confusa. Você quer que eu case com um fazendeiro? Exatamente. O sorriso de Vera era frio, quase cruel. Se você quer tanto se rebelar contra a vida que eu te dei, vamos ver como você se sai longe dela. Você está completamente louca, gritou Priscila, sentindo o rosto queimar de indignação. Isso é uma punição. Não, minha querida. Vera deu um passo à frente, com a voz calma novamente. Isso é uma lição. Priscila não respondeu. Pegou sua bolsa e saiu da sala, batendo a porta com força. O som ecoou pelos corredores, mas Vera não se moveu. Ela sabia que estava fazendo o que precisava ser feito. Mesmo que Priscila não entendesse, pelo menos não agora, naquela mesma noite, em uma fazenda a quilômetros dali, Marcelo encerrava mais um dia de trabalho. Ele estava sentado no alpendre de sua casa simples, olhando o céu estrelado. Quando seu celular tocou, ele estranhou o número que aparecia na tela. Alô, atendeu ele com a voz calma e firme. Marcelo, aqui é Vera Albuquerque, anunciou ela sem rodeios. Precisamos conversar. Amanhã cedo. Esteja no meu escritório. Marcelo franziu o senho confuso. Algum problema nas terras? Não é sobre as terras, é sobre um favor, pessoal. O tom de Vera não deixava espaço para questionamentos. Marcelo concordou, ainda sem entender o que estava por vir. Mas uma coisa ele sabia. Aquela ligação não era um bom presságio. O relógio marcava 9 da manhã quando Marcelo chegou à imponente mansão Albuquerque. Ele parou a velha caminhonete na entrada principal, sentindo-se deslocado naquele ambiente de opulência. O contraste entre sua simplicidade e o luxo da mansão era evidente. Ele ajeitou o chapéu de palha na cabeça e desceu do veículo com passos firmes. Para ele, cada visita à mansão era como entrar em outro mundo, um mundo ao qual nunca pertenceu, e nem queria pertencer, ao ser conduzido por um dos empregados da casa até o escritório de Vera. Marcelo notou os olhares desconfiados que sempre o seguiam. Não era surpresa. Ele era o fazendeiro, o homem simples que cuidava da terra para garantir o sustento da família Albuquerque, mas nunca um igual. Ainda assim, ele não se importava, sabia quem era e tinha orgulho do trabalho que fazia. Vera o aguardava em seu escritório, sentada em uma poltrona de couro impecavelmente alinhada. Sua postura era ereta, o rosto inexpressivo como sempre. Quando Marcelo entrou, ela ergueu os olhos do tablet que estava segurando e fez um leve aceno com a cabeça, indicando que ele se sentasse na cadeira à sua frente. Ah, Marcelo, começou ela sem rodeios. Espero que você tenha vindo disposto a ouvir uma proposta. Marcelo inclinou-se levemente para a frente, apoiando os braços nos joelhos. Proposta. Estou aqui para ouvir, Dona Vera, mas vou ser direto. Se for sobre algum problema nas terras, já aviso que não estou com mãos de obra suficientes para expandir mais trabalho por enquanto. Não é sobre as terras. A voz de Vera era calma, mas carregada com aquele tom autoritário que deixava claro quem estava no comando. É sobre minha filha, Priscila. Marcelo arqueou as sobrancelhas, surpreso. Priscila, o que eu teria a ver com a sua filha? Vera respirou fundo, organizando as palavras em sua mente. Aquilo não era algo que ela fazia com frequência. Pedir algo a alguém como Marcelo, minha filha tem andado, desobediente, rebelde, para ser mais exata. Ela está se envolvendo com uma pessoa que não é adequada, alguém que não compartilha nossos valores ou visão de futuro. Marcelo permaneceu em silêncio, sem entender aonde Vera queria chegar, mas ela continuou. Preciso que ela aprenda uma lição. Preciso que ela entenda o valor da simplicidade, do trabalho duro. E é aí que você entra. Marcelo inclinou-se para trás na cadeira, cruzando os braços. E o que exatamente a senhora está propondo? Quero que você se case com ela. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Marcelo piscou algumas vezes, tentando processar o que acabara de ouvir, quando finalmente encontrou as palavras. Sua voz saiu mais alta do que pretendia. Casar, com a sua filha. A senhora só pode estar brincando. Não estou brincando. Marcelo? Vera cruzou as mãos sobre a mesa, mantendo o olhar fixo nele. Priscila precisa de uma dose de realidade. E você é a pessoa perfeita para isso. Marcelo riu, um riso curto e incrédulo.
Com todo o respeito, Dona Vera, mas eu não sou uma ferramenta para ensinar lições à sua filha. Eu tenho minha vida. E um casamento forçado não faz parte dela. E eu não estou pedindo, Marcelo. A voz de Vera tornou-se mais firme, mais cortante. Estou oferecendo algo que você dificilmente recusaria. Ele estreitou os olhos, desconfiado. O que seria? As terras que você trabalha. Ela fez uma pausa, observando a reação dele. Eu posso transferi-las para o seu nome. Serão suas, oficialmente sem contratos, sem dívidas. Você terá o controle total. Marcelo sentiu o coração acelerar. Era o sonho de qualquer trabalhador rural possuir as terras que cultivava. Mas o preço parecia alto demais. E se eu recusar? Perguntou ele, ainda processando a proposta. Eu encontrarei outra forma de lidar com Priscila, mas não vou garantir que as condições para você continuem as mesmas. O tom era um claro aviso, não uma ameaça aberta. Marcelo ficou em silêncio, os pensamentos girando em sua mente. Ele sabia que aceitar aquela proposta era se envolver em algo muito maior do que podia controlar. Mas as terras eram tudo o que ele sempre quis. E Priscila? Perguntou finalmente. O que ela pensa disso? Vera deu um leve sorriso, frio como sempre. Isso não importa. Ela vai fazer o que eu disser. Marcelo balançou a cabeça, incrédulo. Ele sabia que Priscila não era o tipo de pessoa que simplesmente faria o que mandassem. Mas algo no olhar de Vera deixava claro que a decisão já havia sido tomada, quer ele quisesse ou não. Me dê um tempo para pensar, pediu ele, levantando-se. É uma decisão grande. Você tem até amanhã de manhã. Vera também se levantou, estendendo a mão. Confio que fará a escolha certa. Marcelo apertou a mão dela, sem muita convicção, e saiu do escritório com passos pesados. Durante a viagem de volta para a fazenda, sua mente estava a mil. Ele não podia deixar de pensar na jovem que ele mal conhecia e no peso que aquela decisão traria para a sua vida. Mas as terras, ele sabia que não teria outra chance como aquela. Na mansão, Vera olhava pela janela, observando a caminhonete de Marcelo desaparecer na estrada de terra. Um sorriso discreto surgiu em seus lábios. Para ela, o plano já estava em andamento. E como sempre, ela acreditava que tudo sairia exatamente como ela queria. A caminhonete de Marcelo chegou à entrada principal da mansão Albuquerque na manhã seguinte. Pontualmente às 10, na caçamba, ele carregava apenas as poucas malas que Vera havia pedido para ele levar para Priscila. Apesar do desconforto crescente no peito, ele sabia que não havia mais volta. A conversa da noite anterior com o capataz da fazenda apenas reforçou o peso da decisão. Aquelas terras significavam mais do que um sonho para ele. Eram sua chance de garantir um futuro estável, do lado de dentro da mansão. Priscila estava furiosa. Vera havia informado sua decisão naquela manhã, sem qualquer espaço para discussão. Você enlouqueceu, mãe, Priscila gritou, batendo com força a xícara de café sobre a mesa da sala de jantar. Casar com um fazendeiro. Você perdeu completamente o juízo, Vera. Calma como sempre. Tomou um gole de chá antes de responder. Não é questão de juízo, Priscila. É questão de responsabilidade. Se você não quer seguir o caminho que eu planejei para você, terá que trilhar um mais simples. Marcelo é um bom homem, trabalhador e honesto. Ele é exatamente o que você precisa para aprender a valorizar as coisas certas na vida. Priscila cruzou os braços, bufando de raiva. Eu não vou me casar com um estranho. Isso aqui não é o século XIX. Você não pode simplesmente arranjar um casamento para mim como se eu fosse uma mercadoria. Você vai. Sim, a voz de Vera era firme como uma rocha, porque essa é a única maneira de você entender que não pode sempre agir como uma criança mimada. Antes que Priscila pudesse retrucar, o mordomo entrou na sala, anunciando a chegada de Marcelo. Vera se levantou imediatamente, ajeitando o blazer com perfeição. Ótimo, ele chegou. Vamos conhecê-lo. Conhecê-lo? Priscila arregalou os olhos. Você sequer me deu a chance de conhecê-lo antes de decidir que eu devo passar o resto da vida casada com ele. Não se preocupe, minha querida. Você terá bastante tempo para conhecê-lo depois do casamento. Vera lançou um olhar cortante para a filha e seguiu em direção à porta. Marcelo estava parado próximo à caminhonete quando a porta da mansão se abriu. Vera desceu os degraus com a mesma elegância calculada de sempre, enquanto Priscila vinha atrás, a contragosto,
Ele ajeitou o chapéu na cabeça, sentindo o desconforto crescer ainda mais ao perceber o olhar de puro desprezo que Priscila lançava em sua direção. Marcelo, obrigada por vir. Vera estendeu a mão, cordial. Espero que a viagem tenha sido tranquila. Foi sim, dona Vera. Ele apertou a mão dela com firmeza, mas manteve o olhar ligeiramente abaixado. Estou aqui como combinado. Vera virou-se para Priscila com um sorriso sutil. Priscila, este é Marcelo. Marcelo, esta é minha filha. Priscila o avaliou de cima a baixo, sem esconder sua irritação. Ele era um homem alto, de aparência simples, com a pele marcada pelo sol e as mãos calejadas que denunciavam anos de trabalho duro. Nada nele lembrava o mundo ao qual ela pertencia, e isso só reforçava sua revolta. Então é com você que minha mãe quer que eu case. Priscila cruzou os braços, encarando-o com o que parecia ser uma mistura de desafio e repulsa. Marcelo segurou o olhar dela por um momento antes de responder, mantendo o tom calmo. Parece que sim, mas, com todo respeito, eu não estou muito mais confortável com essa ideia do que você. A resposta pegou Priscila de surpresa. Ela arqueou as sobrancelhas, quase admirando a sinceridade dele, mas a irritação ainda era maior. Que bom que estamos na mesma página, então. Priscila, controle-se. Vera cortou a troca de palavras com uma voz carregada de autoridade. Marcelo é seu futuro marido, e espero que você o trate com o mínimo de respeito. Respeito. Priscila deu uma risada curta e amarga. É isso que você chama de respeito, mãe? Me forçar a casar com alguém que eu não conheço. Sinceramente. Chega, Priscila. Vera elevou o tom pela primeira vez, cortando a filha. As malas já estão prontas. Marcelo, por favor, leve-a para a fazenda. Tenho certeza de que lá ela aprenderá muito. Marcelo engoliu seco, desconfortável com a situação. Ele não queria estar no meio daquele conflito, mas também sabia que não podia recuar agora. Claro, dona Vera. Ele pegou as malas que estavam ao lado da porta e começou a carregá-las para a caminhonete. Priscila, ainda furiosa, deu um último olhar de reprovação para a mãe antes de seguir Marcelo. Quando chegaram à caminhonete, ela hesitou antes de entrar, como se cada passo fosse uma declaração de rendição. Vou deixar isso bem claro. Priscila virou-se para Marcelo assim que entrou no veículo. Eu não estou fazendo isso porque quero. E não espere que eu torne as coisas fáceis para você. Marcelo deu um leve sorriso de canto, sem se intimidar. Não se preocupe, dona Priscila. Eu também não esperava que fosse fácil. Enquanto a caminhonete desaparecia na estrada de terra, Vera observava da janela do segundo andar. Um sorriso frio surgiu em seus lábios. Para ela, aquele era o primeiro passo para ensinar à filha uma lição que ela jamais esqueceria. Do lado de fora, Priscila cruzava os braços, olhando para a paisagem rural que começava a surgir no horizonte. O cheiro de terra molhada, o som das cigarras e o calor do sol eram tão distantes do mundo que ela conhecia quanto Marcelo era dela. Mas, no fundo, uma pequena parte dela sabia que aquele era apenas o começo de algo que ela ainda não conseguia compreender. A caminhonete de Marcelo avançava lentamente pela estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira, enquanto o som dos pneus esmagando as pedras ecoava no ar quente da tarde. Priscila estava sentada no banco do passageiro, com os braços cruzados e o semblante fechado, encarando a paisagem que passava pela janela. Ela não dizia uma palavra desde que haviam deixado a mansão, e o silêncio era quase ensurdecedor. Estamos quase chegando, disse Marcelo, quebrando o silêncio. Mas sem esperar uma resposta, ele lançou um olhar discreto para Priscila, que continuava imóvel, como se ignorá-lo fosse sua forma de protesto. Quando a fazenda surgiu no horizonte, Priscila ergueu ligeiramente as sobrancelhas, como se não acreditasse no que via. A casa principal era uma construção simples, com paredes brancas já desbotadas pelo tempo e telhado de cerâmica avermelhada. Ao redor, espalhavam-se os vastos campos verdes, cercados por cercas de madeira desgastadas. Algumas vacas pastavam tranquilamente, e um grupo de galinhas ciscava perto do galpão. Era o oposto do luxo que ela havia conhecido durante toda a sua vida. É aqui? Perguntou ela com uma mistura de incredulidade e desgosto. É aqui? Marcelo estacionou a caminhonete em frente à casa e desceu, pegando as malas na caçamba. Bem-vinda à sua nova casa. Priscila não respondeu. Ela saiu do carro,
olhando ao redor como se estivesse em um outro planeta. O cheiro forte de terra misturado com o aroma das árvores era algo que ela nunca tinha experimentado e, para ser honesta, não sabia se gostava. Tudo parecia rude, bruto, sem o polimento artificial ao qual estava acostumada. Marcelo carregou as malas para dentro da casa e Priscila o seguiu. Relutante, assim que entrou, ela percebeu que o interior da casa não era muito diferente do lado de fora. Simples, funcional e completamente desprovido de qualquer coisa que pudesse ser considerada sofisticada. A sala tinha móveis de madeira antigos, um sofá de tecido que parecia ter visto dias melhores e um tapete desgastado cobrindo parte do chão. Na cozinha, os armários eram básicos e não havia nenhuma máquina de café importada ou bancadas de mármore que ela estava acostumada a saber. Você vai ficar no quarto lá em cima, no final do corredor. Marcelo apontou para a escada de madeira que rangia sob seus pés enquanto subia com as malas. Eu deixei tudo limpo para você. Priscila seguiu atrás, sem dizer nada, mas a expressão de insatisfação em seu rosto dizia mais do que qualquer palavra. Quando chegaram ao quarto, Marcelo abriu a porta e colocou as malas ao lado da cama. Não é nada demais, mas é confortável. Ele deu de ombros, sem parecer intimidado pelo olhar crítico dela. Se precisar de alguma coisa, é só avisar. Ela olhou ao redor. O quarto era pequeno, com paredes brancas e móveis básicos, uma cama de madeira, um guarda-roupa antigo e uma janela que dava para os campos. Tudo limpo, mas sem qualquer traço de personalidade ou charme, era funcional. E só isso. Certo, respondeu ela. Seca. Obrigada, eu acho. Marcelo deu um leve sorriso antes de sair. Vou estar lá fora, se precisar de mim. Assim que ficou sozinha, Priscila sentou-se na beirada da cama, segurando o rosto com as mãos. Aquilo parecia um pesadelo, e ela ainda não conseguia acreditar que sua mãe a havia forçado a passar por isso. Como ela havia saído de uma vida de luxo e festas para aquilo no lado de fora, Marcelo estava de volta ao trabalho. Ele ajustava cercas e verificava os animais no estábulo. Como fazia todos os dias, apesar de ser um homem paciente, ele sabia que teria que enfrentar uma longa jornada para lidar com Priscila. Ele não esperava que ela se adaptasse facilmente, mas esperava que, com o tempo, pudesse aprender a enxergar o valor daquele lugar. Já no início da noite, quando o sol estava se pondo, Marcelo bateu suavemente na porta do quarto de Priscila. O jantar está pronto. Se quiser comer, está na mesa. Priscila abriu a porta com uma expressão de cansaço. Jantar? Sim, comida. Eu imagino que você coma, né? Marcelo deu um leve sorriso com uma pitada de ironia. Ela revirou os olhos e desceu as escadas. Na mesa da cozinha, havia um prato simples de arroz, feijão e carne assada, acompanhado por uma jarra de água. Priscila sentou-se à mesa, observando a comida como se fosse algo completamente estranho. Não tem nada para beber, tipo um vinho? Perguntou ela, com uma ponta de sarcasmo. A água está bom por enquanto. Marcelo serviu-se e começou a comer, sem dar muita atenção ao comentário dela. Priscila suspirou e começou a comer devagar. Apesar de tudo, precisava admitir que a comida estava boa, melhor do que esperava. Você mesmo que fez isso? Perguntou, relutante em admitir que estava gostando. Sim, não tem ninguém aqui para fazer por mim. Ele ergueu os olhos para ela. Você vai aprender isso também. Priscila não respondeu. Depois de jantar, ela subiu para o quarto, enquanto Marcelo ficou para limpar a cozinha. Quando finalmente deitou na cama, o cansaço tomou conta. Pela primeira vez em anos, ela estava completamente exausta, e tudo o que havia feito era tentar se adaptar àquele mundo que parecia tão estranho. Enquanto olhava para o teto, o som dos grilos do lado de fora preenchia o silêncio da noite. Apesar de tudo, algo dentro dela sabia que aquilo era apenas o começo. A primeira semana de Priscila na fazenda foi como um teste de resistência emocional. Cada dia parecia mais longo do que o anterior, e as diferenças entre o mundo que ela conhecia e a realidade em que agora vivia eram avassaladoras. Tudo era estranho. O cheiro de esterco no ar, o calor constante que fazia sua pele brilhar de suor, o som interminável dos animais e, principalmente, a rotina. Não havia horários flexíveis ou tempo para preguiça na fazenda.
E isso a irritava profundamente, Marcelo. Por outro lado, parecia imune à insatisfação constante de Priscila. Ele continuava com sua rotina tranquila, tratando os animais, supervisionando os trabalhadores e, ocasionalmente, tentando incluí-la nas tarefas do dia a dia. Mas cada tentativa era recebida com sarcasmo ou resistência. Naquela manhã, logo após o café, Marcelo a encontrou sentada na varanda, com o rosto enterrado no celular. "Você sabia que aqui a internet mal funciona?", reclamou ela sem nem erguer os olhos. "Como é que as pessoas vivem assim? Acredite ou não, a gente vive muito bem sem ficar grudado nisso o tempo todo." Marcelo apontou para o celular com um leve sorriso. "Você devia tentar." Priscila soltou um riso curto. "Sem humor, claro, porque eu vou encontrar alguma diversão limpando o estábulo ou ordenhando vacas, né?" Marcelo suspirou, encostando-se no batente da porta. "Olha, eu sei que você não escolheu estar aqui, e sinceramente eu também não escolhi isso. Mas, já que estamos nessa situação, por que não tenta fazer disso algo menos insuportável?" Priscila finalmente levantou os olhos para ele, com uma expressão de desafio. "E como exatamente eu faria isso, virando uma fazendeira exemplar? Desculpa, mas isso não vai acontecer. Não estou pedindo que você vire uma fazendeira." Marcelo deu de ombros. "Só estou dizendo que talvez seja melhor tentar se adaptar do que passar o tempo todo reclamando." "Adaptar?" Priscila riu, mas havia um toque de amargura na risada. "Você realmente não faz ideia de quem eu sou, né?" Marcelo inclinou a cabeça, como se a desafiasse a explicar. "Então me diga." Ela o encarou por alguns segundos, mas não respondeu. Em vez disso, levantou-se e foi para dentro da casa. Batendo a porta atrás de si, as horas se arrastaram naquele dia. Priscila tentou de tudo para evitar o tédio, mas nada parecia funcionar. Após folhear revistas velhas que encontrou no quarto e passar mais tempo do que gostaria tentando captar sinal de internet no celular, ela decidiu dar uma volta pela fazenda. Usava botas que Marcelo havia deixado à porta e uma camisa de mangas compridas para se proteger do sol, mas não conseguia disfarçar a expressão de descontentamento no rosto. Os campos eram vastos, com um verde que se estendia até onde seus olhos podiam alcançar. O som dos animais e o farfalhar do vento nas árvores eram os únicos ruídos que interrompiam o silêncio. Priscila caminhava devagar, tentando encontrar algo que pudesse chamar sua atenção, quando viu um dos empregados da fazenda lidando com um cavalo inquieto. Ele parecia ter dificuldades para acalmar o animal, e a cena chamou sua curiosidade. "Ei, precisa de ajuda?" ela perguntou, meio insegura. Enquanto se aproximava, o homem chamado Jonas virou-se surpreso. "Dona Priscila." "Ah, não precisa se preocupar com isso, não. Esse aqui só está meio nervoso." "É assim mesmo. Parece que ele vai te derrubar a qualquer momento", observou ela, com um leve sorriso, apesar de não saber nada sobre fazendas. Reconhecia um animal agitado quando via um. Jonas deu de ombros. Mas antes que pudesse responder, Marcelo apareceu, segurando uma corda nas mãos. Ele observou a cena por um momento antes de intervir. "Jonas, deixa que eu cuido disso." Ele pegou a corda e começou a trabalhar com o cavalo, falando com o animal em um tom baixo e firme, que parecia acalmá-lo instantaneamente. Priscila observou em silêncio. Havia algo fascinante na forma como Marcelo lidava com o cavalo, como se tivesse uma conexão com o animal que ia além das palavras. Era uma habilidade que ela não esperava encontrar em alguém como ele, mas claro, ela nunca admitiria isso em voz alta. "Impressionante", ela falou, quebrando o silêncio quando o cavalo finalmente se acalmou. "Talvez você devesse trabalhar num circo." Marcelo olhou para ela, sem se ofender com o sarcasmo. "É só prática e paciência, coisas que pelo jeito você ainda não aprendeu?" Priscila estreitou os olhos, irritada. "Você adora bancar o sábio, não é?" "Não é questão de bancar o sábio." Ele deu de ombros novamente, com aquele tom calmo que parecia sempre desarmá-la. "Só acho que, se você desse uma chance, talvez descobrisse que pode aprender algo aqui." Ela bufou, revirando os olhos, mas ficou em silêncio. Por mais que não quisesse admitir, algo no jeito de Marcelo começava a mexer com ela. Não era só a paciência, mas a forma como ele parecia não se importar com o sarcasmo e as provocações dela. Ele simplesmente continuava sendo ele mesmo, como se estivesse acostumado a lidar com tempestades, à noite.
Enquanto jantavam, o clima ainda era tenso. Priscila sentia que Marcelo a observava, mas quando levantava os olhos, ele desviava o olhar. Aquilo a incomodava mais do que gostaria de admitir. Amanhã vamos começar a plantar no Campo do Norte, disse Marcelo casualmente. Se quiser ajudar, será bem-vinda. Ajudar? Priscila riu incrédula. Acho que você está confundindo as coisas. Eu não sou uma das suas funcionárias. Não, você é minha esposa, respondeu ele com um sorriso de canto. E por mais que você não goste disso, estamos juntos nessa então. Quem sabe você pode tentar contribuir. Priscila ficou sem palavras por um momento. Aquela era a primeira vez que ele a chamava de esposa, e por mais irônico que tivesse sido, a palavra causou um leve desconforto. Sem responder, ela se levantou e foi para o quarto, deixando Marcelo sozinho na mesa. Lá em cima, deitada na cama, ela olhava para o teto enquanto tentava processar os últimos dias. Apesar de tudo, algo dentro dela começava a mudar, ainda que fosse difícil admitir, e isso a assustava mais do que qualquer outra coisa. O sol ainda não havia nascido quando o som estridente do despertador ecoou pelo quarto de Priscila. Ela se remexeu na cama, tentando ignorar o barulho. Mas o som insistente a forçou a abrir os olhos. Seu primeiro pensamento foi questionar por que alguém, em sã consciência, levantaria tão cedo. Depois, lembrou-se, aquele alguém era Marcelo. Batidas leves na porta interromperam seus devaneios. Priscila, está na hora. A voz calma e firme de Marcelo chegou do outro lado da porta. Na hora de quê? Respondeu ela, a voz ainda grogue de sono. De começar o dia. O trabalho não espera. Ele não entrou. Apenas deixou o aviso antes de descer as escadas. Priscila revirou os olhos, puxando o travesseiro para cobrir a cabeça. Trabalho, pensou. Ela não tinha assinado para isso. Mas ao lembrar da insistência da mãe e do sorriso provocador de Marcelo no jantar da noite anterior, algo dentro dela a fez sair da cama. Não seria humilhada de novo se ele achava que ela não era capaz. Ela mostraria o contrário. Quando desceu para a cozinha, encontrou Marcelo tomando café em silêncio. Ele estava vestido com roupas simples de trabalho e um chapéu de palha jogado sobre a mesa. Havia algo na maneira como ele parecia confortável naquela rotina que incomodava Priscila. Era como se ele tivesse tudo sob controle, enquanto ela estava sempre tentando se encontrar naquele ambiente estranho. Você disse que precisava de ajuda, falou ela, pegando uma xícara de café e se sentando de frente para ele. Bem, o que quer que eu faça? Marcelo levantou os olhos, surpreso, mas não demonstrou. Ele apenas deu um leve sorriso, inclinando a cabeça. Pensei que você fosse passar o dia reclamando no quarto. Que mudança de planos foi essa? Priscila não recuou diante da provocação. Não se engane, eu ainda odeio estar aqui. Mas, se vou ficar presa nesse lugar, é melhor ter algo para fazer do que morrer de tédio. Bom, é um começo. Ele se levantou e colocou o chapéu. Vamos começar com algo simples. Preciso que me ajude a levar comida para os animais. Animais? Priscila arqueou as sobrancelhas. Por acaso você tem um mordomo invisível para fazer isso por você? Marcelo riu, divertido com o comentário. Não, senhora. Aqui todo mundo trabalha, até você. Priscila o seguiu até o galpão, onde ele mostrou os fardos de feno e os baldes de ração. Ela olhou para o material com ceticismo, mas ao invés de reclamar, pegou um dos baldes e o seguiu até o estábulo. Marcelo observava de canto de olho, notando como ela fazia questão de manter a postura ereta, quase como se estivesse desfilando com um balde de grife, e não carregando ração. Não precisa ter medo. Eles não vão te morder. Marcelo apontou para os cavalos que esperavam pacientemente. Eu não estou com medo, respondeu ela, com um tom defensivo, mas, ao se aproximar do primeiro cavalo, hesitou por alguns segundos. Ele sente se você está nervosa. Marcelo se aproximou, ficando ao lado dela. Respire fundo, seja firme, mas gentil. Priscila respirou fundo e estendeu a mão com cuidado, deixando que o cavalo cheirasse antes de tocar suavemente seu focinho. Para sua surpresa, o animal não recuou. Pelo contrário, parecia até tranquilo com sua presença. Ela sorriu, quase sem perceber. Viu, não foi tão difícil, disse Marcelo com um tom leve.
Talvez não seja tão terrível quanto parece, murmurou ela, voltando a atenção para o cavalo. A manhã seguiu com tarefas simples, mas para Priscila parecia uma maratona. Quando finalmente pararam para o almoço, ela estava exausta. Marcelo, no entanto, parecia não demonstrar nenhum cansaço, como se aquilo fosse apenas mais um dia normal. Você está rindo de mim, não está? Perguntou ela, encarando-o do outro lado da mesa. Eu não disse nada. Ele segurou um sorriso, mas seus olhos denunciavam o quanto achava graça da situação. Você não precisa dizer, dá para ver na sua cara. Priscila bufou, empurrando o prato vazio. Para você, isso é fácil, mas para mim, é como aprender outro idioma. E está indo bem até agora, disse ele com sinceridade. Não achei que fosse durar nem metade do dia. Nossa, obrigada pelo voto de confiança, respondeu ela, com sarcasmo. Mas um leve sorriso se formou em seus lábios. Marcelo não comentou, apenas continuou comendo, mas Priscila percebeu que algo estava mudando. Ela ainda odiava a fazenda, mas começava a se sentir menos deslocada. Não queria admitir, mas parte disso tinha a ver com Marcelo. No final da tarde, enquanto o sol pintava o céu de laranja e rosa, Marcelo sugeriu que Priscila o acompanhasse até um dos campos para verificar a plantação. Apesar do cansaço, ela concordou, quando chegaram ao topo de uma pequena colina. Priscila parou, impressionada pela vista. O campo parecia infinito, um mar verde banhado pela luz dourada do pôr do sol. Pela primeira vez desde que chegara ali, ela se sentiu em paz. É bonito, né? Disse Marcelo, interrompendo o silêncio. É, respondeu ela quase em um sussurro. Eu nunca imaginei que algo assim pudesse ser tão bonito. Marcelo a olhou de lado, surpreso pela honestidade em sua voz. A fazenda tem suas vantagens. É preciso tempo para perceber. Priscila virou-se para ele, com um sorriso pequeno, mas sincero. Talvez você tenha razão. Desta vez, Marcelo retribuiu o sorriso, mas não disse nada. Naquele momento, ele sabia que algo estava mudando nela, e, mesmo que fosse um progresso pequeno, era o suficiente para ele. Quando voltaram para casa, Priscila sentiu que algo estava diferente. Talvez não fosse a fazenda que havia mudado, mas ela mesma, deitada na cama naquela noite. Ela olhou pela janela para o céu estrelado. Pela primeira vez em muito tempo, ela não sentia apenas raiva e frustração. Sentia algo que não conseguia explicar, mas que parecia mais leve. Talvez, só talvez, Marcelo estivesse certo. O som dos galos anunciando o amanhecer já não era mais um incômodo para Priscila. Depois de dias na fazenda, ela começava a se acostumar com a rotina. Não que ela estivesse completamente à vontade. Longe disso, mas algo havia mudado, aos poucos. Ela percebia que o caos interno que sentia desde que fora obrigada a deixar sua vida de luxo começava a ceder espaço a uma curiosidade quase inesperada. Marcelo notou a diferença, Priscila, antes sempre retraída e sarcástica. Agora parecia mais disposta a observar, perguntar e, às vezes, até mesmo tentar ajudar. Claro, ainda havia reclamações, mas agora vinham acompanhadas de pequenos gestos que revelavam sua crescente adaptação. Ele não fazia comentários sobre isso, mas seu sorriso discreto deixava claro que percebia cada avanço, naquela manhã, enquanto Priscila tomava o café preparado por Marcelo, simples, mas surpreendentemente saboroso. Ele a chamou para uma tarefa diferente. Hoje, vamos trabalhar no pomar. Ele se serviu de mais uma xícara de café enquanto falava. Pomar. Priscila ergueu uma sobrancelha, desconfiada. Sim, as frutas precisam ser colhidas, e é sempre bom verificar se há pragas. Ele fez uma pausa e a observou. Achei que você fosse gostar. É mais tranquilo do que lidar com os animais. Priscila inclinou a cabeça, como se estivesse avaliando a ideia. Tranquilo. Não sei se acredito em você, mas... Ok, eu vou. Marcelo sorriu, satisfeito com a resposta. Termina seu café e nos encontramos lá fora. O pomar ficava a alguns minutos de caminhada da casa principal. Priscila ficou surpresa com o tamanho da área, cheia de árvores carregadas de frutas coloridas. Laranjas, limões, mangas e goiabas pendiam dos galhos, enchendo o ar com um aroma fresco e cítrico.
Apesar de seu ceticismo inicial, ela não conseguiu evitar um sorriso ao ver a cena. É maior do que eu imaginava, admitiu ela, olhando ao redor. E também dá mais trabalho do que parece. Marcelo entregou a ela uma cesta e apontou para as árvores mais próximas. Vamos começar por aqui. Tente pegar as frutas maduras e evitar as que estão machucadas ou verdes. Priscila pegou a cesta e encarou a tarefa com um misto de curiosidade e hesitação. Subir em árvores para colher frutas certamente não era algo que ela tinha em seu repertório de habilidades, mas em vez de reclamar, ela apenas começou. Após alguns minutos de tentativas atrapalhadas, Marcelo a observava de longe, contendo o riso enquanto ela tentava alcançar uma manga no alto de um galho. Precisa de ajuda? Perguntou ele, se aproximando. Não, respondeu ela determinada. Eu consigo sozinha, mas assim que falou, a fruta soltou do galho e caiu direto na sua cabeça. Ela soltou um grito de surpresa, massageando o topo da cabeça enquanto Marcelo soltava uma gargalhada genuína. Ah, que engraçado, exclamou ela irritada. Quero ver se fosse você no meu lugar. Eu já levei muitas frutas na cabeça. Marcelo ainda sorria, mas se aproximou para ajudá-la. Faz parte do aprendizado. Priscila cruzou os braços, fingindo indignação, mas logo deixou escapar um sorriso. Apesar da situação, ela não podia negar que havia algo libertador em estar ali, fazendo algo tão simples e direto, sem cobranças, sem julgamentos. Com o passar das horas, o ritmo do trabalho começou a ficar mais natural para ela. As conversas com Marcelo fluíam de forma mais leve, e Priscila até se pegou rindo de algumas de suas histórias sobre a vida na fazenda. Havia algo no jeito dele, a paciência, a simplicidade, a forma como enxergava o mundo, que começava a intrigá-la. Ele não parecia carregar a ansiedade ou a preocupação que dominavam tantas pessoas no mundo dela. Como você faz isso? Perguntou ela de repente, enquanto colocava mais frutas na cesta. Fazer o quê? Marcelo olhou para ela curioso. Viver assim, tão tranquilo, sem se importar com o que está acontecendo lá fora. Ela fez um gesto amplo, indicando o horizonte. Sem luxos, sem festas, sem todas essas coisas, Marcelo deu de ombros, refletindo por um momento antes de responder. Acho que aprendi a valorizar o que importa. Não estou dizendo que é errado querer conforto ou luxo, mas para mim, essas coisas nunca foram essenciais. O que importa é trabalhar com honestidade, cuidar das pessoas ao meu redor e, sempre que possível, encontrar alegria nas coisas simples. Priscila ficou em silêncio, absorvendo as palavras dele. Nunca ninguém havia falado com ela daquela forma. No mundo em que ela cresceu, tudo era sobre impressionar, competir, vencer, mas Marcelo parecia enxergar a vida de um jeito completamente diferente. E, para sua surpresa, aquilo começava a fazer sentido. Quando terminaram o trabalho no pomar, já era quase hora do almoço, Marcelo insistiu para que Priscila experimentasse uma manga fresca que haviam colhido. E ela, relutante no início, acabou cedendo. O sabor doce e suculento da fruta foi uma surpresa agradável. Ok, eu admito. Ela lambeu os dedos com um sorriso. Isso está melhor do que qualquer sobremesa cara que eu já comi. Marcelo riu. É o gosto da simplicidade. Não me faça me arrepender de ter elogiado, brincou ela. Jogando um caroço de manga em sua direção, os dois riram. E por um breve momento, Priscila esqueceu da mágoa e do rancor que havia sentido ao ser enviada para a fazenda. Ela ainda não entendia completamente o que estava acontecendo. Mas uma coisa era certa. Aquele dia havia sido diferente. Pela primeira vez. Ela não sentia que estava apenas sobrevivendo ali, à noite, enquanto estava deitada na cama, olhando para o teto. Priscila percebeu que Marcelo tinha razão sobre algo. Havia uma beleza nas pequenas coisas, no sabor de uma fruta fresca, na vista do pomar ao entardecer, nas conversas simples que tinham, e embora ainda resistisse a admitir, parte dela começava a se perguntar se, talvez, estar ali não fosse tão ruim quanto parecia no início. O clima na fazenda estava diferente. Nos últimos dias, Marcelo percebia que Priscila havia mudado sutilmente. Não era algo que ela admitiria em voz alta, mas estava ali, nas pequenas ações, na maneira como ela já não torcia o nariz para cada coisa que precisava fazer,
No fato de que agora ela ouvia mais do que reclamava, ele via como ela começava a se acostumar à rotina, como aprendia a reconhecer os sinais da natureza, como seus gestos antes hesitantes ao tocar um animal agora eram mais confiantes. Ela ainda não pertencia àquele mundo, mas já não o rejeitava com tanta força. Mas Vera não demoraria a perceber isso. Naquela manhã, enquanto Marcelo terminava de alimentar os cavalos, um de seus funcionários veio apressado pelo campo, acenando para ele. Marcelo, chegou visita na sede. Ele limpou as mãos na calça e franziu o senho. Quem? O funcionário hesitou. Dona Vera. Marcelo suspirou fundo. Ele sabia que aquele dia chegaria. Vera Albuquerque desceu do carro com a mesma elegância calculada de sempre. Vestia um conjunto de linho impecável, e os óculos escuros escondiam qualquer traço de emoção em seu rosto. Quando Marcelo apareceu na varanda da casa, ela o analisou por um momento antes de falar. Pelo visto, você não perdeu tempo em transformar minha filha em uma camponesa. Marcelo cruzou os braços, mantendo o tom sereno. Bom dia para a senhora também, Dona Vera. Poupe-me da cordialidade, Marcelo. Ela retirou os óculos escuros e encarou-o diretamente. Onde está Priscila? Trabalhando. O canto da boca de Vera se curvou levemente, como se a resposta tivesse sido um soco no estômago. Trabalhando. Sim, no pomar. Então a situação é ainda pior do que eu pensava. Ela balançou a cabeça. Minha filha reduzida a uma colhedora de frutas. Marcelo respirou fundo. Ele conhecia aquele tom. Vera falava como se o trabalho honesto fosse uma humilhação. Dona Vera, se a senhora veio aqui para levar sua filha embora, já adianto que isso não vai acontecer. Marcelo. Ela se aproximou, abaixando o tom de voz, como se estivesse prestes a lhe oferecer um grande segredo. Nós dois sabemos que essa farsa tem um prazo de validade. Você pode ter conquistado alguma simpatia dela, mas Priscila não pertence a esse lugar. A senhora diz isso, mas... Ele apontou para o campo, onde Priscila estava colhendo frutas ao lado de outro funcionário. Mesmo de longe, era possível ver que ela estava conversando e rindo. Não parece que ela esteja odiando. Vera seguiu seu olhar, e por um breve instante, sua expressão endureceu. Priscila estava diferente. Havia algo nela que Vera não reconhecia, e aquilo a incomodava profundamente. Isso é temporário. A voz de Vera saiu mais cortante. Você acha que pode mudá-la? Marcelo, que algumas semanas aqui vão apagar tudo o que ela sempre foi, não acho que estou mudando nada. Ele deu de ombros. Acho que ela está se permitindo descobrir quem realmente é. Vera cerrou os lábios, estudando Marcelo com um olhar afiado. E você acha que isso significa que ela ficará? Acho que agora é a escolha dela, não sua. Os olhos de Vera se estreitaram. Ela não estava acostumada a ser desafiada dessa forma. Vamos ver. Quando Priscila entrou na casa para lavar as mãos depois da manhã no pomar, o coração quase parou ao ver a figura da mãe sentada rigidamente no sofá. Mas o que... Olá, querida. A voz de Vera era doce, mas carregada de julgamento. Como vão suas aventuras rurais? Priscila olhou para Marcelo, que apenas balançou a cabeça discretamente, indicando que ela deveria se manter calma. O que você está fazendo aqui? Perguntou ela, cruzando os braços. Você acha mesmo que eu não viria ver com meus próprios olhos no que esse homem está tentando te transformar? Esse homem? Priscila riu incrédula. Mãe, pelo amor de Deus, eu não estou sendo mantida em cativeiro. Não. Vera se levantou e se aproximou dela. Então, volte para casa comigo. O silêncio pairou no ar. Priscila respirou fundo. Eu ainda não terminei aqui. A resposta fez o rosto de Vera se contrair sutilmente. O que quer dizer com isso? Quero dizer que, por enquanto, eu fico. Vera piscou lentamente, como se estivesse recalculando sua estratégia. Você não precisa provar nada para mim, Priscila. Já chega de joguinhos. Isso não é sobre você, mãe. Priscila a olhou diretamente nos olhos. Isso é sobre mim. Vera apertou os lábios, mantendo a compostura. Ela pegou a bolsa que estava ao seu lado e se virou para sair. Isso ainda não acabou. Ela caminhou até a porta sem olhar para trás. Quando entrou no carro e partiu, Marcelo e Priscila ficaram observando até que a poeira levantada pelos pneus desaparecesse. Mãe, ela nunca aceita perder, murmurou Priscila, ainda olhando para a estrada.
Então acho que ela finalmente encontrou um desafio à altura, respondeu Marcelo. Ela virou-se para ele, e pela primeira vez, Marcelo viu algo novo em seu olhar, algo mais forte. Acho que sim. E naquele momento, pela primeira vez, Priscila teve certeza de que, independente do que acontecesse, ela não voltaria para sua antiga vida da mesma forma. Os primeiros raios de sol invadiam o céu, tingindo-o com tons de rosa e dourado, enquanto Priscila já estava de pé. Era surpreendente até para ela mesma. Antes, a ideia de acordar cedo seria motivo de um escândalo. Mas agora, havia uma curiosidade crescente dentro dela, algo que a fazia querer entender melhor o funcionamento da fazenda. Ela não sabia exatamente como ou porquê, mas começar o dia ao mesmo tempo que Marcelo parecia cada vez mais natural. Na cozinha, Marcelo estava preparando o café da manhã. Como sempre fazia, o cheiro de café fresco e pão tostado preenchia o ar, criando uma atmosfera aconchegante. Quando Priscila entrou, ele levantou os olhos da frigideira com um sorriso surpreso. Isso está virando um hábito, comentou ele, entregando a ela uma xícara de café. Acordar cedo e aparecer sem que eu precise bater na sua porta. Talvez eu esteja me adaptando apesar do seu pessimismo inicial, respondeu ela, pegando a xícara e se sentando à mesa. Bom, se é assim, tenho algo para você hoje. Marcelo sentou-se à mesa, cruzando os braços com um ar desafiador. Priscila arqueou uma sobrancelha. O que foi agora? Alguma tarefa impossível que você quer que eu fale? Não exatamente. Ele pegou um caderno de anotações gasto e o colocou na frente dela. Quero que me ajude com o planejamento do próximo mês. Você disse que queria contribuir, então aqui está a sua chance. Ela olhou para o caderno com desconfiança. Planejamento? Isso inclui números. Inclui sim. Marcelo deu de ombros como se fosse óbvio. Receitas, despesas, o que precisamos comprar, o que podemos vender. Você disse que queria ajudar com algo mais prático, não é? Priscila pegou o caderno e começou a folheá-lo. As anotações eram caóticas, com números e rabiscos espalhados pelas páginas de forma desorganizada. Para alguém como ela, acostumada à clareza e estrutura, aquilo parecia um pesadelo. Você é péssima em manter registros, constatou ela, franzindo o senho. Marcelo riu. Não somos exatamente uma empresa multinacional, mas, se você acha que pode fazer melhor, fique à vontade. Priscila deu um sorriso desafiador. Você não vai se arrepender. Depois do café, ela foi direto para a varanda com o caderno e começou a trabalhar. Inicialmente, sentiu-se sobrecarregada com a bagunça das anotações, mas, conforme organizava as informações em categorias, algo despertou nela. Era como um quebra-cabeça, e Priscila sempre gostou de resolver problemas. Mesmo que nunca admitisse isso abertamente, ela passou a manhã mergulhada nos números, criando tabelas e rabiscando planos para otimizar os lucros da fazenda. De tempos em tempos, Marcelo passava por ali, lançando olhares curiosos, mas sem interrompê-la, ele percebia a seriedade com que ela estava encarando a tarefa e não queria atrapalhar. Quando o relógio marcava quase meio-dia, Priscila levantou-se e foi até o campo onde Marcelo estava inspecionando uma cerca. Ela carregava o caderno nas mãos e tinha uma expressão triunfante. Aqui está. Ela entregou o caderno a ele, cruzando os braços em seguida. Aqui está o quê? Perguntou ele. Pegando o caderno, seu planejamento revisado, Priscila apontou para as anotações. Eu organizei as despesas, categorizei o que você precisa comprar e até sugeri formas de usar os excessos de produção para evitar desperdícios. Marcelo abriu o caderno e começou a folheá-lo. Ele ficou impressionado com a clareza das anotações. Tudo estava detalhado. Os custos de manutenção, os lucros esperados e até um pequeno esboço de estratégias para aumentar as vendas de produtos da fazenda. Isso aqui está incrível, disse ele com sinceridade. Eu não fazia ideia de que você sabia tanto sobre organização. Priscila deu de ombros. Mas havia um leve orgulho em seu olhar. Eu não sou só uma socialite mimada, como você gosta de insinuar. Já organizei eventos importantes e ajudei minha mãe com algumas coisas da empresa dela. A diferença é que, lá, tudo tinha luxo. Aqui, eu tive que aprender a lidar com, bem, a simplicidade. Marcelo fechou o caderno, sorrindo. Simplicidade não é tão ruim, né? Ela sorriu de volta. Não, só exige um pouco mais de criatividade.
À tarde, Priscila continuou trabalhando, ajudando Marcelo a implementar algumas das mudanças que havia sugerido. Eles começaram reorganizando o armazém, etiquetando os sacos de grãos e criando um sistema simples para controlar o estoque. Você tem jeito para isso, comentou Marcelo enquanto empilhavam os sacos. Não se acostume com os elogios, respondeu ela, brincando. Não quero que você comece a achar que eu gosto de estar aqui, mas você gosta. Né? Provocou ele, com um sorriso de canto. Priscila olhou para ele, surpresa pela pergunta direta. Por um momento, ela hesitou. Era verdade que ela já não odiava tanto a fazenda quanto no início. Havia algo gratificante em ver os resultados do trabalho que fazia, em saber que suas ideias estavam ajudando, mas admitir isso era outra história. Talvez só um pouco, disse ela, dando de ombros. À noite, enquanto estavam na varanda observando as estrelas, Marcelo olhou para Priscila com um sorriso tranquilo. Sabe, eu não disse antes, mas obrigado, de verdade. Pelo quê? Perguntou ela surpresa. Por não desistir, por tentar. Isso significa muito para mim. Ela desviou o olhar, tentando esconder o leve rubor em suas bochechas. Eu só queria provar que você estava errado sobre mim, nada mais. Claro, Marcelo riu suavemente, mas ela sabia que ele não acreditava. Priscila permaneceu em silêncio por um momento. Olhando para o céu, o som dos grilos preenchia o ar, e pela primeira vez, ela se sentiu em paz. Talvez, só talvez, a vida simples tivesse mais a oferecer do que ela imaginava. A rotina na fazenda parecia, aos poucos, moldar Priscila de uma forma que ninguém poderia ter imaginado, nem mesmo ela. Cada dia trazia um novo desafio, mas de alguma forma, ela agora o enfrentava sem tanto drama. Marcelo percebia isso, e ainda que evitasse comentar abertamente, não conseguia esconder o orgulho que sentia ao vê-la trabalhar ao lado dele, naquela manhã, enquanto Priscila carregava um balde de água para o estábulo. Viu Marcelo parado ao lado de um velho tronco de árvore, segurando algo nas mãos. Sua expressão era diferente, séria, quase melancólica. Ela hesitou, mas a curiosidade foi mais forte. O que você está fazendo aí? Perguntou ela, aproximando-se lentamente. Marcelo rapidamente colocou o que segurava no bolso e tentou disfarçar. Mas Priscila já havia percebido o movimento. Nada demais, só, pensando. Ele tentou sorrir, mas era evidente que havia algo a mais. Pensando, ela cruzou os braços, olhando-o com desconfiança. E o que era isso que você escondeu? Nada que te interesse. Ele desviou o olhar, tentando mudar de assunto. Como está indo o trabalho no estábulo? Priscila ignorou a tentativa de evasiva e deu um passo à frente, estreitando os olhos. Marcelo, você não é muito bom em esconder as coisas, sabia? Eu vi você guardar algo. O que era? Ele suspirou, sabendo que não adiantava insistir. Tirou do bolso um pequeno medalhão de prata, preso a uma corrente simples. Priscila o observou com atenção, percebendo que o objeto tinha grande valor emocional para ele. Isso é, bonito. Ela estendeu a mão, pedindo para ver mais de perto. Marcelo hesitou, mas acabou entregando o medalhão. Quando Priscila o abriu, encontrou uma fotografia antiga dentro dele. Era a imagem de uma mulher jovem, com um sorriso doce e olhos que irradiavam bondade. Ao lado dela, um menino de aparência alegre, que não devia ter mais de 8 anos. Quem são eles? Perguntou Priscila curiosa. Minha mãe e... eu, respondeu ele, a voz mais baixa do que o normal. Ela olhou de volta para a fotografia, tentando imaginar Marcelo como aquela criança sorridente. Era difícil reconciliar a imagem do menino com o homem calmo e reservado que ela conhecia agora. Você nunca falou sobre sua família. Priscila fechou o medalhão com cuidado antes de devolvê-lo. Não é algo que eu costumo contar. Marcelo guardou o medalhão no bolso novamente e suspirou, como se estivesse reunindo coragem para continuar. Minha mãe era tudo para mim. Ela criou a mim e ao meu irmão praticamente sozinha. Meu pai morreu quando eu era muito pequeno. Priscila percebeu a sombra de dor que cruzava o rosto dele e decidiu não interromper. Marcelo raramente falava de si mesmo, e ela não queria perder a chance de conhecê-lo melhor. Quando eu tinha 16 anos, minha mãe ficou doente, muito doente. Ele olhou para o horizonte,
como se estivesse revivendo memórias distantes. Eu e meu irmão fizemos o que podíamos, mas não tínhamos dinheiro suficiente para dar a ela o tratamento que precisava. Perdê-la foi devastador. Marcelo, eu sinto muito. Priscila não sabia o que dizer. A sinceridade dele a pegou de surpresa. Ele assentiu, mas não olhou para ela. Depois que ela morreu, meu irmão e eu tentamos manter o que restava da fazenda da nossa família, mas não deu certo. Perdemos tudo, e foi assim que acabei vindo parar aqui, trabalhando nas terras dos Albuquerque. Priscila ficou em silêncio, absorvendo a história. Pela primeira vez, ela via Marcelo não apenas como o homem forte e calmo que parecia ter tudo sob controle, mas como alguém que também tinha cicatrizes, alguém que havia perdido tudo e, mesmo assim, encontrado forças para recomeçar. E seu irmão, o que aconteceu com ele? Perguntou ela com cuidado. Marcelo deu de ombros, mas seu tom de voz era carregado de tristeza. Ele foi embora pouco depois de perdermos a fazenda. Não quis ficar aqui, perto das memórias. Não sei exatamente onde ele está agora. A gente perdeu o contato. Priscila sentiu um aperto no peito. Era difícil imaginar como Marcelo havia lidado com tudo isso sozinho, mas ao mesmo tempo, ela não pôde evitar admirar a força que ele demonstrava. Você é mais forte do que parece, sabia? Disse ela de repente. Marcelo riu, mas havia algo melancólico em seu sorriso. E não sei se é força ou teimosia, mas acho que, quando você perde tudo, aprende a valorizar o que tem. Priscila ficou em silêncio por um momento, pensando em como sua própria visão de vida estava mudando desde que chegara ali. Antes, tudo girava em torno de luxo e status. Agora, ela começava a perceber que havia algo mais profundo na simplicidade, na luta diária, na construção de algo com as próprias mãos. Obrigada por me contar isso, disse ela, com um sorriso sincero. Acho que agora entendo você um pouco melhor. Marcelo a olhou, surpreso pela gentileza na voz dela. Não sei porquê, mas acho que você também está começando a se entender melhor. Priscila deu um leve sorriso. Ela sabia que ele estava certo, mas ainda não estava pronta para admitir. Mais tarde, já de volta à casa, Priscila não conseguia tirar da cabeça a história de Marcelo, o medalhão, a mãe dele, o irmão desaparecido. Era como se ela finalmente tivesse visto uma nova camada daquele homem que sempre parecia tão impenetrável. Enquanto encarava o céu estrelado da janela do quarto, ela sentiu uma mudança dentro de si. Talvez, só talvez, a fazenda não fosse apenas o castigo que sua mãe planejara. Talvez fosse o lugar onde ela finalmente começaria a se encontrar. E quem sabe, até encontrar algo mais. Os dias seguintes à conversa sobre o passado de Marcelo trouxeram uma mudança sutil na dinâmica entre ele e Priscila. A relação dos dois já não era marcada apenas por provocações e conflitos. Agora, havia uma compreensão mútua crescendo entre eles. Priscila, que antes via a fazenda como um castigo, começava a enxergá-la como um desafio que valia a pena enfrentar. E ela estava disposta a provar isso naquela manhã. Enquanto Marcelo terminava de alimentar os animais, Priscila apareceu na porta do estábulo segurando uma prancheta. Ele ergueu os olhos e franziu o senho ao vê-la tão determinada. Devo me preocupar, brincou ele, tirando as luvas de couro. Pelo contrário, ela estendeu a prancheta para ele. Aqui está um plano para transformar essa fazenda em um negócio mais lucrativo. Marcelo pegou a prancheta com curiosidade e começou a folhear as anotações. Priscila havia detalhado um plano completo para otimizar os custos, melhorar a produção e até vender produtos diretamente em feiras locais. Isso é bem detalhado. Ele olhou para ela surpreso. Você fez tudo isso sozinha? Eu já administrei eventos muito mais complexos do que isso, Marcelo. Ela cruzou os braços, com um leve sorriso de satisfação. Eu posso não saber plantar ou cuidar dos animais, mas entendo de negócios. Ele continuou lendo, impressionado com a clareza das ideias dela. Você quer modernizar os processos da fazenda? Investir em um sistema de irrigação eficiente? Expandir a venda de produtos? Sim, Priscila assentiu. Se continuarmos apenas vendendo grãos no atacado, nunca teremos controle sobre os preços. Mas se começarmos a produzir derivados, como farinha e rações, e vendermos diretamente ao consumidor,
Podemos aumentar os lucros. Marcelo arqueou uma sobrancelha, ainda assimilando tudo. Você pensou em tudo isso sozinha. Claro, ela sorriu. E não é só um plano bonito no papel. Eu já fiz algumas ligações para contatos que podem ajudar com a logística. Ele riu, balançando a cabeça. Eu deveria estar surpreso. Mas acho que estou começando a me acostumar com suas ideias ousadas. Isso significa que você concorda. Priscila inclinou a cabeça, ansiosa. Marcelo ficou em silêncio por um momento, olhando para as anotações. Ele sabia que ela tinha razão. A fazenda precisava evoluir se quisesse se manter sustentável no futuro. Vamos tentar, disse ele, finalmente. O sorriso que iluminou o rosto de Priscila foi genuíno. Na semana seguinte, a fazenda começou a mudar. Priscila organizou reuniões com fornecedores e negociantes, usou sua habilidade de persuasão para conseguir melhores preços e convenceu Marcelo a investir em melhorias estruturais. Enquanto isso, ele coordenava as mudanças no campo, garantindo que tudo fosse feito da melhor forma possível. Os trabalhadores ficaram surpresos ao ver Priscila se envolvendo tanto. Alguns ainda tinham dúvidas, mas a maioria começou a respeitá-la. Ela não era apenas uma patricinha jogada ali contra a vontade. Agora, era parte do time. Um dos momentos decisivos aconteceu quando Priscila propôs uma nova forma de distribuir os produtos. Precisamos criar um ponto de venda na cidade, disse ela, enquanto estavam sentados na varanda à noite, revisando os números. Acha que isso daria certo? Marcelo perguntou. Pensativo. Claro que sim. Priscila se animou. Se vendermos diretamente, eliminamos intermediários e garantimos que o consumidor pague menos, e nós ganhemos mais. Marcelo assentiu lentamente. Faz sentido, mas você acha que consegue organizar isso? Ela sorriu, confiante. Já comecei a trabalhar nisso. No fim daquela semana, a primeira remessa de produtos da fazenda foi enviada para a cidade sob o novo modelo de vendas que Priscila criou. O resultado foi um sucesso. O boca a boca se espalhou e logo começaram a receber pedidos diretos de mercados locais e feiras de produtores. O lucro aumentou e até os funcionários perceberam que estavam fazendo parte de algo maior. Naquela noite, depois de um dia exaustivo, Marcelo e Priscila estavam sentados na varanda, observando a lua refletida nos campos. Você conseguiu, disse Marcelo, quebrando o silêncio. Conseguimos, corrigiu ela, olhando para ele. Isso foi um trabalho de equipe. Ele sorriu. E por um momento, um silêncio confortável se instalou entre eles. Eu nunca pensei que fosse dizer isso. Priscila continuou, olhando para as estrelas. Mas acho que nunca me senti tão útil. Marcelo virou-se para ela, intrigado. Como assim? Antes, minha vida era só aparência, festas, eventos, compromissos vazios. Ela suspirou. Aqui, eu sinto que realmente faço a diferença. Marcelo não respondeu imediatamente. Ele apenas a observou, percebendo a sinceridade em suas palavras. Então talvez sua mãe tenha te mandado para cá achando que era um castigo, disse ele finalmente. Mas acabou te dando um presente. Priscila riu, balançando a cabeça. Irônico, né? Muito. Marcelo sorriu. E naquele momento, ambos souberam que algo maior estava acontecendo. A fazenda não era apenas uma lição para Priscila. Era um recomeço. O som dos pneus esmagando o cascalho da estrada ecoou por toda a fazenda. O carro preto de luxo parou abruptamente em frente à casa principal, levantando uma nuvem de poeira que parecia anunciar a chegada de alguém importante. Marcelo estava no estábulo quando ouviu o ruído e imediatamente soube quem era. Ele largou a ferramenta que segurava, limpou as mãos no pano e saiu para observar a cena. Priscila, que estava no armazém verificando as novas encomendas, também ouviu o som inconfundível e sentiu seu corpo ficar tenso. Ela sabia que sua mãe viria, mas não esperava que fosse tão cedo. Do carro, desceu Vera Albuquerque, impecavelmente vestida com um conjunto de linho bege, óculos escuros grandes e saltos que claramente não haviam sido feitos para pisar em terra. Seus movimentos eram elegantes, mas carregados de uma autoridade que não precisava de palavras para ser sentida. Ela olhou ao redor, o nariz levemente empinado, como se avaliasse o local com desgosto. Priscila saiu do armazém e parou à entrada da casa, cruzando os braços.
O olhar das duas se encontrou no mesmo instante. Não havia sorrisos, apenas a tensão óbvia entre mãe e filha. Então é aqui que você tem passado o seu tempo. Vera quebrou o silêncio, tirando os óculos escuros e observando a fazenda ao redor com desdém. Sim, é aqui. Priscila manteve o tom firme, mas contido. E por que veio, mãe? Algum motivo específico? Ou só sentiu saudade, Marcelo, que assistia à cena de longe, observava atento, mas sem interferir. Ele sabia que aquela era uma conversa que Priscila precisava enfrentar sozinha. Vera caminhou até onde a filha estava, os saltos afundando levemente na terra, algo que claramente a incomodava, mas que ela disfarçou com maestria. Eu vim porque comecei a ouvir rumores, disse ela, com a voz carregada de desdém. Rumores de que minha filha está brincando de administradora de fazenda e que surpreendentemente está fazendo algum sucesso. Priscila arqueou uma sobrancelha. Brincando. Não acho que você entende a seriedade do que estamos fazendo aqui. Estamos. Vera soltou uma risada curta. Não se engane. Querida, isso aqui não é para você. Essas terras, esse trabalho, nada disso combina com quem você é. Priscila respirou fundo, tentando conter a irritação. Talvez o problema seja que você nunca soube realmente quem eu sou. A resposta de Priscila fez o rosto de Vera endurecer. A mulher, acostumada a estar no controle de tudo, não esperava esse tipo de resposta direta. Eu sei exatamente quem você é, disse Vera, cruzando os braços. Você é minha filha, uma Albuquerque, e isso significa que tem um lugar no mundo muito acima disso tudo. Mãe, você acha que sabe quem eu sou, porque me moldou para ser do jeito que você queria? Priscila deu um passo à frente, olhando diretamente nos olhos da mãe. Mas a verdade é que, pela primeira vez, eu estou descobrindo isso sozinha. Por um momento, Vera pareceu hesitar. Ela estudou o rosto da filha, procurando algum sinal de fraqueza, mas só encontrou determinação. Isso é temporário. Priscila, disse ela, mudando o tom para algo mais suave, quase persuasivo. Você vai se cansar disso, dessa vida simples e rude. Vai perceber que esse lugar não é o seu mundo. E se eu não me cansar, retrucou Priscila, e se esse lugar, essa vida que você tanto despreza, for exatamente o que eu quero? O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Marcelo, que continuava à distância, prendeu a respiração. Ele sabia que Vera não aceitaria essa declaração facilmente. Se você acha que isso aqui é o que você quer, então é porque ainda não experimentou as consequências disso. Vera deu um passo para trás, ajeitando os óculos escuros. Eu voltarei, Priscila. E quando eu voltar, espero que tenha tomado uma decisão sensata. Sensata para quem? Priscila perguntou, cruzando os braços. Para mim ou para você? Vera não respondeu. Ela apenas deu meia volta e caminhou em direção ao carro, antes de entrar. Lançou um último olhar para a filha, como se esperasse que ela corresse atrás ou pedisse desculpas, mas Priscila não se moveu. Quando o carro desapareceu no horizonte, Marcelo finalmente se aproximou. Ele parou ao lado de Priscila, que ainda olhava para a estrada com um misto de emoções no rosto. Você está bem? Perguntou ele com a voz calma. Estou, respondeu ela soltando um suspiro. Pela primeira vez, acho que estou. Marcelo assentiu, mas ficou em silêncio. Ele sabia o quanto aquela conversa tinha sido difícil para ela, mas também sabia que algo importante havia mudado. Priscila virou-se para ele, com um leve sorriso. Acho que, no fundo, minha mãe não consegue aceitar que eu posso ser feliz sem o controle dela. Talvez seja isso. Marcelo sorriu de volta. Ou talvez ela esteja começando a perceber que você não é mais a mesma pessoa que era quando chegou aqui? Priscila ponderou por um momento antes de responder. Acho que nem eu sabia que era possível mudar tanto em tão pouco tempo. Eles ficaram em silêncio, observando os campos à frente. O vento soprava levemente, balançando as árvores, e por um momento, tudo parecia em perfeita harmonia. O que acontece agora? Perguntou Marcelo. Finalmente. Priscila olhou para ele, com uma expressão que misturava determinação e serenidade. Agora, eu continuo. Não vou desistir só porque minha mãe acha que deveria. E Marcelo sabia que ela falava sério. O clima na fazenda parecia mais tranquilo depois da partida de Vera. Mas o impacto de sua visita ainda pairava no ar. Priscila tentava voltar à rotina.
Mas as palavras da mãe ecoavam em sua mente. Isso é temporário. Você vai se cansar. Apesar de estar convicta de sua escolha, aquelas frases tinham uma maneira sutil de cutucar suas inseguranças. Naquela manhã, enquanto caminhava pelos campos com um caderno em mãos, Priscila anotava ideias para otimizar as vendas de produtos. Mesmo distraída, ela não deixou de notar a movimentação perto do galpão de ferramentas. Marcelo estava consertando uma das máquinas agrícolas, e seu semblante concentrado chamou a atenção dela. Sem pensar muito, ela foi até ele. "Precisa de ajuda?" perguntou, parando ao lado da máquina. Marcelo ergueu os olhos para ela, limpando as mãos sujas de graxa no pano que carregava no bolso. "Achei que estivesse ocupada com os números." Ele sorriu. "Mas, se quer se sujar um pouco, pode pegar aquela chave inglesa." Priscila riu, abaixando-se para pegar a ferramenta onde ele havia indicado. "Eu já me sujei o suficiente nesses últimos meses." "O que é um pouco mais de graxa?" respondeu, entregando a chave a ele. "Não se preocupe, faz parte da vida no campo." Marcelo voltou a trabalhar na máquina, mas ainda lançou um olhar rápido para ela. "Você parece pensativa, algo te incomodando." Ela hesitou por um momento antes de responder. "Minha mãe, como sempre." Priscila cruzou os braços, olhando para o horizonte. "Ela acha que estou cometendo um erro, que tudo isso é passageiro." Marcelo parou o que estava fazendo e limpou as mãos mais uma vez, antes de se virar completamente para ela. "E o que você acha?" Priscila deu de ombros. "Eu não sei. Às vezes, me pergunto se ela está certa, se daqui a alguns meses vou acordar e perceber que não sou feita para isso." Marcelo sorriu de leve, mas havia seriedade em seus olhos. "Sabe, Priscila, duvidar de si mesma faz parte de qualquer mudança. Mas, se tem algo que eu aprendi ao longo da vida, é que as escolhas que realmente importam são as que nos desafiam." Você acha que eu estou no caminho certo?" perguntou ela, quase sem perceber o tom de vulnerabilidade em sua voz. Ele deu um passo à frente, encurtando a distância entre os dois. "Eu acho que você já provou para todo mundo, inclusive para sua mãe, que é capaz de muito mais do que qualquer um imaginava. Mas a única pessoa que precisa acreditar nisso é você." As palavras de Marcelo pairaram no ar por alguns segundos, atingindo-a em cheio. Priscila abaixou o olhar por um momento, sentindo um nó na garganta, mas logo respirou fundo e assentiu. "Obrigada, Marcelo. Você tem razão. Eu só preciso confiar mais em mim mesma." Ele sorriu e voltou a trabalhar na máquina. "E eu estou aqui, caso precise de um lembrete disso." Naquela tarde, Priscila decidiu tirar um tempo para si. Pegou um dos cavalos da fazenda e foi até uma colina próxima, onde o horizonte parecia infinito, e o silêncio era absoluto. Era um lugar que Marcelo lhe havia mostrado semanas antes, e ela agora entendia por que ele gostava tanto de ir até lá. Ali, tudo parecia mais claro, enquanto estava sentada na grama, com o vento acariciando seu rosto. Ela refletiu sobre sua jornada até aquele momento, tudo o que havia acontecido, desde o confronto inicial com Marcelo, passando pelas tarefas que odiava, até as pequenas vitórias no gerenciamento da fazenda, havia contribuído para uma mudança que ela nunca esperava. Priscila pegou o celular e abriu a câmera, apontando para o campo à sua frente. Ela tirou uma foto, algo que nunca fazia antes de chegar à fazenda. Sempre foi uma pessoa que postava selfies ou momentos superficiais, mas agora queria guardar aquela paisagem como um lembrete de algo maior. Talvez isso realmente seja o começo de algo, pensou, quando voltou para casa. O céu já estava tingido com tons de laranja e rosa. Marcelo estava na varanda, segurando uma caneca de café, e levantou os olhos ao vê-la se aproximar. "Gostou da vista?" perguntou ele, como sempre. Priscila desceu do cavalo e se aproximou da varanda, apoiando-se no corrimão. "Esse lugar tem uma forma engraçada de te fazer pensar sobre tudo." Marcelo assentiu. "Foi exatamente por isso que escolhi ficar. É fácil esquecer o que realmente importa quando se vive cercado de barulho. Aqui, as coisas parecem mais simples." Priscila o observou por um momento, percebendo que, mesmo com todas as dificuldades que ele havia enfrentado na vida, Marcelo era alguém que encontrava equilíbrio, onde a maioria das pessoas veria caos. "Sabe, você está começando a fazer sentido para mim." Ela sorriu de leve. Ele riu.
Isso é um elogio. Talvez não se acostume. Os dois riram juntos. E o momento foi interrompido por Jonas, um dos trabalhadores da fazenda, que apareceu para avisar que o jantar estava pronto. Priscila deu um último olhar para Marcelo antes de entrar. Você vem? Já vou. Ele ficou por alguns segundos na varanda. Observando-a desaparecer pela porta, havia algo diferente em Priscila. Não era apenas a mudança óbvia em sua aparência ou nas habilidades que havia adquirido. Era uma nova confiança, algo que ele sabia que levaria ela ainda mais longe. Marcelo tomou um último gole do café, guardando para si um pensamento que ainda não estava pronto para compartilhar. Priscila não era apenas uma mudança para a fazenda. Ela estava se tornando uma mudança para ele também. Os dias seguintes trouxeram uma calmaria que Priscila não imaginava ser possível em sua vida. As manhãs começavam cedo, com o sol iluminando os campos, e as noites terminavam em conversas leves na varanda com Marcelo ou momentos solitários sob as estrelas, que ela aprendia a valorizar. Contudo, mesmo em meio à tranquilidade, ela sentia uma inquietação crescente. Algo estava se transformando, tanto na fazenda quanto dentro dela. Naquela manhã, enquanto revisava os relatórios das vendas recentes no escritório improvisado, Jonas entrou com uma expressão preocupada. Dona Priscila, tem alguém querendo falar com a senhora? Ele hesitou, como se não soubesse se deveria continuar. É sua mãe. O coração de Priscila acelerou. Era cedo demais para outra visita de Vera. O que ela queria agora, respirando fundo, ela se levantou e foi até a sala principal, onde encontrou Vera parada próxima à janela, observando os campos com uma expressão indecifrável. O que você está fazendo aqui, mãe? Priscila perguntou, mantendo o tom firme, mas tentando controlar a ansiedade. Vera se virou lentamente, com um sorriso calculado nos lábios. Eu vim ver como você está e, pelo visto, está ocupada com números e fazendas. Sua voz tinha um tom sutil de ironia. Você já viu que estou bem? Pode voltar para casa. Priscila cruzou os braços, claramente desconfortável com a presença da mãe. Vera ignorou o comentário e continuou olhando ao redor, como se estivesse analisando cada detalhe da casa. Não acha curioso? Priscila, como a vida nos coloca em situações que nunca imaginamos, disse ela, finalmente voltando o olhar para a filha. Nunca pensei que você fosse se interessar por algo tão rústico. Talvez porque você nunca se deu ao trabalho de entender o que eu realmente queria, respondeu Priscila, sentindo o calor da raiva subir. Sempre foi sobre o que era conveniente para você. Vera respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo. Ela caminhou até a poltrona e sentou-se com a postura impecável que sempre mantinha. Você pode achar que isso é uma vitória, Priscila. Pode pensar que está me desafiando e ganhando. Mas o que você está fazendo aqui não é sustentável. Não é uma vida para alguém como você. E quem decide isso, mãe? Você. Priscila deu um passo à frente, olhando-a diretamente nos olhos. Porque no momento, parece que eu estou me saindo bem melhor do que você esperava. O tom de desafio na voz de Priscila fez Vera arquear uma sobrancelha. Mas ela não perdeu a compostura. Talvez. Mas você ainda não entende o que está em jogo. E o que isso quer dizer? Priscila perguntou, desconfiada. Vera hesitou por um instante antes de responder. Essa fazenda, essas terras, não são tão simples quanto você imagina. Há uma história por trás disso. E você deveria saber antes de se envolver mais. O coração de Priscila bateu mais rápido. Havia algo no tom da mãe que a deixou inquieta. Que história? Antes que Vera pudesse responder, a porta foi aberta por Marcelo, que entrou segurando algumas ferramentas. Ele parou no meio da sala ao ver as duas. Mas interrompi alguma coisa? Perguntou ele, claramente percebendo o clima tenso. Não, Marcelo, minha mãe já estava de saída. Priscila deu um olhar firme para Vera, como se quisesse encerrar a conversa ali mesmo. Vera levantou-se, ajustando o blazer com calma. Muito bem, não quero atrapalhar. Mas pense no que eu disse, Priscila. Às vezes as coisas são mais complicadas do que parecem. Sem dizer mais nada, ela caminhou até a porta, lançando um último olhar para Marcelo antes de sair. Assim que o carro de Vera desapareceu na estrada, Marcelo se aproximou de Priscila, que estava parada no meio da sala, com a mente claramente em outro lugar. O que ela queria? Perguntou ele, colocando as ferramentas sobre a mesa.
me desestabilizar como sempre. Priscila suspirou, cruzando os braços. Mas dessa vez, ela falou algo estranho. Estranho como... Marcelo franziu o senho. Disse que há uma história por trás da fazenda. Algo que eu deveria saber. Ela o olhou, tentando decifrar a reação dele. Você sabe do que ela está falando. Marcelo hesitou, desviando o olhar por um momento, mas logo voltou a encará-la. Não faço ideia, mas considerando que estamos falando da Vera, talvez seja apenas uma tentativa de te fazer desistir? Talvez, Priscila respondeu, mas algo na expressão de Marcelo a deixou desconfiada. Ele parecia estar escondendo algo. Mais tarde, naquela noite, enquanto estava sentada na varanda observando as estrelas, Priscila sentia a mente inquieta. As palavras de sua mãe ainda ecoavam em sua cabeça, por mais que quisesse ignorá-las. Não podia negar que havia algo estranho ali. Por que Vera insistiria em um mistério sobre a fazenda? E por que Marcelo parecia desconfortável ao falar sobre isso? Marcelo apareceu na varanda pouco depois, trazendo 2 canecas de chá. Achei que você pudesse querer algo quente, está esfriando. Ele entregou uma das canecas a ela e se sentou ao seu lado. Obrigada. Priscila segurou a caneca, mas não bebeu imediatamente. Ela olhou para ele, com a testa levemente franzida. Marcelo, você está sendo honesto comigo. Ele piscou, claramente surpreso pela pergunta. Sempre. Por quê? Porque algo me diz que você sabe mais sobre essa fazenda do que está me contando. E sua voz era firme, mas não agressiva. Marcelo ficou em silêncio por alguns instantes, olhando para o campo à frente. Finalmente, ele suspirou. Tem coisas que eu prefiro não falar, Priscila. Não porque quero esconder de você, mas porque podem complicar ainda mais o que você está tentando construir aqui. Priscila estreitou os olhos, inclinando-se ligeiramente para a frente. Se tem algo que eu preciso saber, Marcelo, me diga. Eu já passei por muita coisa para chegar até aqui. Não quero mais segredos. Ele a encarou, vendo a determinação nos olhos dela. Finalmente assentiu. Tudo bem, mas se eu contar, vai mudar tudo. E, naquele momento, Priscila soube que estava prestes a descobrir algo que abalaria não apenas a fazenda, mas tudo o que ela sabia sobre sua própria história. Marcelo permaneceu em silêncio por alguns instantes, os olhos fixos no horizonte, como se buscasse as palavras certas. Priscila, sentada ao seu lado, sentia o coração acelerar. Algo dentro dela dizia que o que ele estava prestes a revelar poderia mudar tudo, mas ela não imaginava o quanto. Quando eu cheguei aqui, há alguns anos, essa fazenda já estava à beira da falência. Começou Marcelo, com a voz mais baixa que o normal. E, para ser honesto, eu não sabia se conseguiria ficar. A família Albuquerque tinha fama de ser implacável com seus funcionários. E isso não era mentira. Mas eu precisava do trabalho. Priscila o observava com atenção, sem dizer nada. Sentia que ele estava construindo algo maior. Algo que explicaria muitas das perguntas que sua mãe havia deixado no ar. Com o tempo, fui ganhando a confiança dos empregados e até mesmo do seu pai, antes de ele falecer. Marcelo respirou fundo. Mas foi aí que comecei a perceber algumas coisas estranhas. Priscila franziu o senho, inclinando-se ligeiramente para a frente. Que tipo de coisas? Papéis, documentos? Marcelo hesitou. Descobri que havia dívidas antigas associadas à fazenda. Dívidas que seu avô havia assumido há décadas, mas que nunca foram pagas. E o que isso tem a ver comigo? Perguntou Priscila, tentando entender a conexão. Marcelo desviou o olhar, como se estivesse escolhendo suas próximas palavras com cuidado. Essas dívidas foram assumidas por outra família. Uma família que perdeu tudo para garantir que os Albuquerque não perdessem suas terras. Priscila piscou, confusa. Outra família, quem? Marcelo finalmente a encarou, e sua expressão era grave. A minha? O mundo de Priscila pareceu parar por um momento. Ela abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Marcelo continuou, sem dar tempo para que ela processasse. Meu avô era sócio do seu avô. Eles trabalharam juntos para construir essa fazenda. Mas, quando os negócios começaram a desandar, o seu avô tomou decisões que prejudicaram a minha família. Para salvar as terras, meu avô colocou tudo o que tinha como garantia, acreditando que eles resolveriam isso juntos. Mas, quando a situação ficou insustentável, ele foi abandonado.
Priscila balançou a cabeça, ainda tentando compreender. Então, você está dizendo que essa fazenda... Sua voz falhou. Essa fazenda foi construída em parte com o que a minha família perdeu, completou Marcelo com amargura. Depois que meu avô morreu, meu pai tentou recomeçar, mas nunca conseguiu se livrar da sombra dessa história. Eu cresci ouvindo sobre os Albuquerque e prometendo a mim mesmo que nunca me envolveria com eles. Mas, ironicamente, foi aqui que eu acabei. Priscila sentiu o peito apertar. Era difícil imaginar Marcelo, que sempre havia sido tão tranquilo, carregando uma história tão pesada. Por que você nunca me contou isso antes? Perguntou ela, com a voz carregada de emoção. Porque eu não queria que isso interferisse no que você estava tentando construir aqui. Marcelo suspirou. Quando você chegou, eu admito que fiquei com raiva. Pensei que você seria apenas mais uma Albuquerque mimada, vivendo às custas do que minha família perdeu. Mas aos poucos, percebi que você não tinha culpa disso. E que talvez, só talvez, pudesse fazer algo diferente. Minha mãe sabia disso. Priscila perguntou, subitamente se lembrando das palavras enigmáticas de Vera. Marcelo assentiu lentamente. Seu pai nunca contou a ela todos os detalhes, mas sua mãe sabe o suficiente. Acho que é por isso que ela está tão inquieta com você aqui. Ela teme que você descubra e queira consertar o que aconteceu. Priscila sentiu as lágrimas se formarem em seus olhos, mas ela as conteve. A ideia de que sua família havia construído sua riqueza às custas de outra a deixou nauseada. Mas ao mesmo tempo, uma determinação feroz começou a surgir dentro dela. Isso não é justo. Sua voz era baixa, mas carregada de emoção. Sua família perdeu tudo, e a minha simplesmente continuou como se nada tivesse acontecido. Marcelo deu de ombros. O mundo não é justo, Priscila, mas às vezes temos a chance de fazer algo a respeito. Ela ficou em silêncio, olhando para o campo à frente. Por mais que a verdade fosse dolorosa, ela sabia que não podia ignorá-la. Não era apenas sobre a fazenda ou sobre o legado dos Albuquerque, era sobre quem ela queria ser. Eu vou consertar isso, Priscila finalmente falou, com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. Marcelo a observou por um momento antes de sorrir levemente. Você realmente mudou desde que chegou aqui. E vou mudar muito mais. Ela olhou para ele determinada. Porque, pela primeira vez, eu sei o que preciso fazer. O silêncio que se seguiu foi confortável, carregado de uma compreensão mútua. Marcelo sabia que Priscila estava falando sério, e ela sabia que ele a apoiaria, não importa o que fosse necessário. Enquanto a noite caía sobre a fazenda, Priscila sentiu que aquele era um ponto de virada, não apenas para ela, mas para todos que viviam ali. A fazenda, que antes parecia um castigo, agora era o lugar onde ela encontraria não apenas redenção, mas também um novo propósito. O dia seguinte começou com um novo peso nos ombros de Priscila, mas ao mesmo tempo, uma clareza que ela nunca havia sentido antes. A verdade sobre a conexão de Marcelo com a fazenda e o passado sombrio dos Albuquerque não era algo que ela pudesse ignorar. Pela primeira vez, ela via a fazenda como mais do que terras, números e negócios. Era um símbolo de injustiça que ela estava determinada a corrigir. Logo pela manhã, ela encontrou Marcelo no campo, conversando com Jonas sobre o cronograma da colheita. Quando ela se aproximou, ele parou e deu um sorriso discreto, mas algo no olhar dele mostrava que ainda estava processando a conversa da noite anterior. "Podemos conversar?" perguntou Priscila. Direta, mas sem perder o tom de gentileza. Marcelo olhou para Jonas e fez um gesto para que ele seguisse em frente, antes de voltar sua atenção para ela. "Claro, sobre o quê?" perguntou, embora soubesse exatamente o que viria. Priscila respirou fundo, colocando as mãos nos bolsos da calça jeans. "Sobre o que você me contou ontem." Ela hesitou por um instante, mas logo continuou. "Quero entender exatamente o que aconteceu. Quero saber todos os detalhes que você puder me dar." Marcelo cruzou os braços, observando-a por alguns instantes. Ele percebeu que, apesar da determinação em sua voz, havia vulnerabilidade ali. Ela estava lutando para processar tudo isso, mas estava disposta a enfrentar a verdade. "Tudo bem, mas só se você estiver preparada para ouvir", respondeu ele, com a voz firme. Eles se sentaram em uma mesa improvisada perto do celeiro, onde o cheiro da terra e o som dos pássaros criavam um cenário quase pacífico.
Marcelo começou a contar a história de sua família com mais detalhes, preenchendo as lacunas que haviam ficado na noite anterior. Meu avô, João, era um homem de princípios, trabalhava duro e acreditava na parceria com seu avô, Ernesto Albuquerque. Os dois começaram essa fazenda juntos, mas em algum momento, Ernesto começou a tomar decisões por conta própria, decisões que não beneficiavam os dois igualmente. Marcelo pausou, olhando para a madeira da mesa, como se revivesse as memórias contadas por seu pai. Meu avô confiava demais nele. Quando as coisas começaram a dar errado financeiramente, Ernesto convenceu João a colocar a fazenda inteira no nome dos Albuquerque, com a promessa de que isso facilitaria os financiamentos e salvaria o negócio. Priscila engoliu em seco, sentindo o estômago revirar. E ele fez isso? Perguntou ela, já sabendo a resposta. Marcelo assentiu lentamente. Ele fez, e por um tempo, parecia que tudo estava voltando ao normal. Mas, quando os credores começaram a apertar, Ernesto decidiu sacrificar meu avô para salvar a própria pele. Ele culpou João por má gestão, cortou os laços e deixou minha família afundar. A fazenda ficou inteira no nome dos Albuquerque. E o resto? Bem, você pode imaginar. Priscila sentiu uma onda de vergonha e culpa. Mesmo sabendo que não tinha participado de nada disso, era a primeira vez que ela ouvia sobre os sacrifícios que haviam sido feitos para que sua família prosperasse. E sua família, o que aconteceu depois? Perguntou ela com a voz hesitante. Meu avô nunca se recuperou. Ele morreu poucos anos depois. Meu pai tentou recomeçar, mas as dívidas eram muitas, e ele acabou vendendo o pouco que restava para sobreviver. Marcelo suspirou, um peso evidente em sua voz. E aqui estamos nós. Priscila ficou em silêncio por um momento, absorvendo cada palavra. Ela sentia que precisava dizer algo, mas não sabia por onde começar. Como ela poderia compensar uma história de traição e perda tão profunda? Finalmente ela falou. Eu não sabia. Nunca imaginei que minha família tivesse feito algo assim. Sua voz estava carregada de sinceridade. Mas agora que eu sei, não posso simplesmente ignorar. Marcelo a observou, tentando entender até onde ela estava disposta a ir. E o que você pretende fazer? Perguntou ele, sem rodeios. Priscila respirou fundo, encarando-o diretamente nos olhos. Eu quero consertar isso, Marcelo. Quero que sua família receba o que merece, o que foi tirado de vocês. Quero que você seja reconhecido por tudo o que fez por essa fazenda. Mesmo que ninguém tenha te dado o crédito antes. Marcelo soltou uma risada curta, mas sem humor. Não é tão simples, Priscila. Não é algo que você possa resolver com dinheiro ou promessas. Isso é maior do que nós dois. Eu sei, respondeu ela com firmeza. Mas isso não significa que eu não deva tentar. O olhar de Marcelo suavizou. Ele percebeu que Priscila estava realmente comprometida, mas ainda assim sentia uma pontada de ceticismo. Ele havia passado a vida inteira lidando com as consequências das ações da família dela, e confiar em que algo mudaria era um desafio, nos dias que se seguiram. Priscila mergulhou em documentos antigos da fazenda, vasculhou arquivos, registros financeiros e qualquer coisa que pudesse ajudá-la a entender a história completa. Cada página que lia reforçava sua determinação de corrigir os erros do passado. Enquanto isso, Marcelo observava à distância. Impressionado com o esforço dela, ele ainda tinha dúvidas, mas algo dentro dele começava a se render à ideia de que talvez, só talvez, as coisas pudessem realmente mudar. Uma noite, quando estavam na varanda revisando alguns papéis juntos, Marcelo olhou para ela e perguntou: por que isso importa tanto para você? Você poderia simplesmente ignorar, seguir sua vida e deixar isso para trás. Priscila ergueu os olhos dos papéis e respondeu sem hesitação: porque eu não quero ser como minha mãe. Não quero viver de aparências enquanto outras pessoas pagam o preço. Se eu posso fazer algo para mudar isso, eu vou fazer. Marcelo ficou em silêncio, sentindo uma mistura de admiração e esperança. Ele sabia que a jornada seria longa, mas, pela primeira vez, sentiu que talvez não estivesse sozinho nela. E, enquanto a noite avançava, Priscila teve a sensação de que, mesmo com todos os desafios, estava no caminho certo. Pela primeira vez, não estava apenas vivendo para si mesma. Estava vivendo para algo maior.